Deuteronômio, capítulo 32. O último cântico de Moisés. Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como o orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. O povo corrompeu-se contra ele, não são seus filhos. Este é o pecado deles. É uma geração perversa e depravada. Povo louco e insensato, é assim que recompensas o Senhor? Ele não é teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, olha a passagem dos anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o território de cada povo, conforme o número dos israelitas. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou-o numa terra deserta, terra de solidão e uivos horrendos. Cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a pupila do seu olho. Como a águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Não havia com ele nenhum Deus estrangeiro. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e comer os frutos do campo. Também o fez tirar mel da rocha e azeite da pedra dura, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos bodes, com o mais fino trigo, e bebeste o sangue das uvas como vinho. E depois de engordar, Jesurum deu coices, tu engordaste, te engrossaste e te saciaste. Então abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estrangeiros despertaram seu ciúme, com abominações provocaram sua ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ofereceram sacrifícios a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que haviam aparecido recentemente, os quais vossos pais não temeram. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isso, o Senhor os desprezou, por causa da provocação que seus filhos e filhas lhe fizeram. E disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos nos quais não se pode confiar. Provocaram o meu ciúmes com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei os ciúmes com aquele que não é povo, e lhes despertarei a ira com uma nação insensata. Porque num fogo se acendeu na minha ira, queima até o mais profundo do Sheol, devora a terra com o seu fruto e abrasa os alicerces dos montes. Acumularei desgraça sobre eles, usarei todas as minhas flechas contra eles. Serão consumidos pela fome, devorados por raios e por amarga destruição. Contra eles enviarei dentes de feras e o veneno dos animais que rastejam no pó. A espada devastará por fora e o pavor por dentro, atingindo tanto o jovem
como a virgem, tanto a criança de peito como o idoso. Eu teria dito: eu os espalharei por todos os cantos e apagarei sua memória entre os homens. Se não receasse a zombaria da parte do inimigo, para que seus adversários não dissessem, iludindo-se: a nossa mão está erguida, não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque são uma nação sem sabedoria, não há entendimento neles. Se fossem sábios, entenderiam isso e saberiam seu destino. Como poderia um homem sozinho perseguir 1000, e 2 pôr em fuga 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregado? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Até nossos inimigos sabem disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas e seus cachos amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. E não se encontra isto guardado comigo, fechado nos meus tesouros? A vingança e a recompensa são minhas, quando lhes resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo. As coisas que lhes acontecerão se aproximam rapidamente. Porque o Senhor julgará seu povo e se arrependerá em favor dos seus servos. Quando vir que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam? Os que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Que eles se levantem e venham ajudar, para que tenhais agora um refúgio. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: assim como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente e tomar nas mãos o julgamento, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei os que me rejeitam. Com sangue embriagarei as minhas flechas, e a minha espada devorará a carne, do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Ó nações, aclamai com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá vingança aos seus adversários e fará expiação por sua terra e povo. Exortação à observância da lei. Então Moisés veio e proferiu todas as palavras deste cântico, na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje vos falo, as quais haveis de recomendar aos vossos filhos, para que tenham um cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é sem valor para vós, mas é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra, que ireis possuir quando atravessardes o Jordão. Moisés recebe ordem de subir ao monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e vê a terra de Canaã, que dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte ao qual subirás,
e serás reunido ao teu povo, assim como teu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido ao seu povo. Porque pecaste contra mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos israelitas. Por isso verás a terra diante de ti, mas não entrarás nela, na terra que dou aos israelitas. Deuteronômio capítulo 33. Moisés abençoa o povo. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e do Seir raiou sobre eles. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com um número imenso de santos. À sua direita havia o fogo da lei para eles. Na verdade, ele ama o povo. Todos os teus santos estão em tua mão. Estarão postos entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a Assembleia de Jacó. Ele era rei em Jesurum, quando se reuniram os chefes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto é o que disse acerca de Judá. Ó Senhor, ouve a voz de Judá e coloca-o no meio do seu povo. Lutou por si com suas mãos. Sê tu o auxílio dele contra seus inimigos. E disse acerca de Levi: Sejam teu Tumim e teu Urim para o teu homem santo, que provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. E aquele que disse sobre o seu pai e sua mãe: Nunca os vi, e não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus filhos. Pois esses levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Ensinarão teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Aproximarão o incenso de tuas narinas e porão o holocausto sobre o teu altar. Ó Senhor, abençoa o seu poder e aceita a obra das suas mãos. Fere as costas dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E disse acerca de Benjamim: O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. O Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. E disse acerca de José: Abençoada pelo Senhor seja a sua terra, com as mais excelentes dádivas do céu, com o orvalho e as águas do abismo embaixo, com os excelentes frutos do sol e os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos e das colinas eternas, com as coisas excelentes da terra e com sua plenitude e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é líder entre seus irmãos. Aqui está o seu novilho primogênito. Ele tem majestade e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. E disse acerca de Zebulon: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte,
Ali oferecerão sacrifícios de justiça, pois explorarão a riqueza dos mares e os tesouros escondidos da areia. E disse acerca de Gade: Bendito aquele que faz Gade aumentar. Ele habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Recebeu a primeira parte, porque ali estava reservada a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo. Executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E disse acerca de Dan: Dan é filhote de leão, que salta de Bazã. E disse acerca de Naftali: Naftali está saciado de favores e tem fartura da bênção do Senhor. Possui o lago e o sul. E disse acerca de Aser: Bendito seja Aser dentre os israelitas. Seja o favorecido dos seus irmãos, e mergulhe o pé em azeite. Sejam os teus ferrolhos de ferro e de bronze, e a tua força seja como os teus dias. Ó Jesurum, não há outro semelhante a Deus, que cavalgue sobre o céu em teu socorro e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e os braços eternos te sustentam. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel habitará seguro, habitará a sós a fonte de Jacó, na terra de trigo e de vinho novo, e o seu céu gotejará o orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, teus inimigos serão dominados por ti, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio, capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que fica em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não irás para lá. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia falado. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém conhece até hoje o local da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista não havia se escurecido, nem ele havia perdido o vigor. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe. Depois disso, terminaram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhece face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, ao Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra.
nem em tudo o que Moisés realizou com mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todo Israel.